Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos pelo grupo Irmãos de Célia Lúcius, trabalho que acontece todas as terças, quartas e quintas, das 16 às 16h30 na nossa escola. E é uma alegria podermos dar continuidade, mesmo que virtualmente, a esse trabalho e a todos os trabalhos que têm acontecido na nossa escola, através das redes sociais, através da forma virtual, mas todos vêm acontecendo, graças a Deus, né? E para a preparação da nossa prece inicial, eu vou ler o Evangelho, o capítulo 4, a parábola da semente, capítulo 4 de Marcos, de 26 a 29. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, Mestre amado, nosso Mestre de amor, nosso Mestre de bondade, de doçura, de firmeza, agradecemos estes momentos aqui que estaremos reunidos para mais um estudo que envolve o Teu Evangelho de amor, e as explicações, as elucidações de Emmanuel, que possamos, Senhor, sentir em nossos corações a Tua presença, que possamos recebermos as intuições dos nossos amados, dos nossos benfeitores espirituais, a fim de que a nossa reflexão seja proveitosa, a fim de que possamos aprender e praticar com esforço, com a Tua bondade, com o Teu amparo, a fim de que nos tornemos melhores, a fim de que avancemos gradativamente, mas que avancemos. Fica conosco e guarda-nos na Tua santa paz, que assim seja. Meus irmãos, para hoje nós leremos o capítulo 102, o cristão e o mundo. Nos coube essa mensagem maravilhosa, mais uma das mensagens maravilhosas de Emmanuel, psicografada pelo nosso Chico Xavier. Ela consta do livro Caminho, Verdade e Vida, e é uma mensagem que nos dá ânimo, é uma mensagem que nos toca a todos nós que estamos a caminho, todos nós que queremos nos elevar espiritualmente. E a epígrafe dessa mensagem, nós lemos através da leitura inicial, ela vem dizendo: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. São palavras de Jesus que acabamos de ler no capítulo 4
E a epígrafe é especificamente esse versículo 28, e que diz: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Como a gente pode observar essa gradação, né? Essa sequência. E o texto diz assim: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé, essa retificadora fé, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não o viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais, e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Essa epígrafe de Jesus, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga, mostra-nos que Jesus escolhe da natureza sempre os mais belos exemplos, de maneira didática, de maneira figurada, simbólica, nos ensinando, através desses exemplos da natureza, através desse cenário, sempre utilizado e reutilizado por Ele, para que a nossa pequena compreensão possa ser alargada, expandida. Essa erva está longe da espiga, ainda tenra, ainda começando a brotar, distante da espiga que já está lá pronta, quase pronta, mas também distante ainda,
dos grãos maduros que ainda virão muito à frente. E sabemos que não é fácil essa aquisição desse título de elevação espiritual que nos fala Emmanuel. E nem será repentinamente, como nós vemos aqui. Essa sequência gradativa é de acordo com o tempo da natureza. Ela não será repentina. Tudo vai depender do tempo, das fases, dos ciclos, para que se possa revelar. E Emmanuel diz que nesse capítulo, de toda essa situação, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Um mundo que nós mesmos deturpamos com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com os nossos pecados prediletos. Esse mundo, que nós mesmos, em encarnações anteriores, nos tempos mais longínquos, ajudamos a deturpar, a deteriorar, com a nossa pequenez ainda espiritual. Podemos pensar onde estávamos durante o apedrejamento, da intenção de apedrejamento da mulher adúltera. Todos nós, seres ainda primitivos, sem conhecimento, sem amor, de certo segurávamos as pedras. Esse mundo do qual nós podemos perceber, que esse mundo que é o nosso adversário, que Emmanuel nos chama a atenção, justamente quando nós queremos mudar de padrão, queremos mudar de categoria nessa sequência, queremos nos melhorarmos, seguir o Salvador, mas é o mundo ainda que nos fascina, que nos afasta do bem, esse mundo de dor, de aflição, esse mundo que hoje nós percebemos, que nós atravessamos através dessas aflições, através dessas dores, o momento atual que vivemos, mostrando que este mundo é um mundo de expiação e um mundo de provas. E quando nós, homens comuns, ainda descansamos nas vulgaridades desse mundo que nós mesmos criamos, a existência terrestre, ninguém presta atenção, porque estamos misturados na vulgaridade, na indiferença, no orgulho, no egoísmo. Porém, se surge no coração de cada um de nós que tenta encontrar um caminho que possa nos elevar espiritualmente, quando percebem que nós tentamos nos endireitar e que surge no nosso coração essa erva tenra, que é a erva tenra da fé retificadora que Emmanuel nos fala, a nossa vida, na verdade, passa a ser acompanhada por essa multidão. Esses olhos todos, que passam a nos mirar, que passam a nos observar mais. Antes éramos ignorados, mas quando nos imaginamos seguindo uma fé renovadora, retificadora, esses olhos do mundo começam a nos seguir nos mínimos gestos, com acentuada vigilância, observando-nos. Nós ainda pobres aspirantes, desse título a discípulos de Jesus, tão distantes ainda, não passamos de folhagem promissora e já
nos reclamam espigas das obras do céu. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já querem de nós, de todos nós que queremos alcançar ou melhorar a nossa vibração, os nossos pensamentos, queremos um trabalho espiritual. E aí já nos exigem voos supremos sobre todas as misérias humanas. E aí todos nós, como aprendizes ainda, muitas vezes desanimamos. São tantas as exigências de perfeição que voltamos, como Emmanuel nos diz, para um lodo, onde os companheiros não nos vejam. Desistimos. Esses nossos companheiros, muitas vezes a caminho, a nos vigiar, a exigir perfeição, deixando-nos às vezes entristecidos, desanimados, porque não somos perfeitos. E por isso tantos de nós desistem e acreditam-se incapazes e voltam a misturar-se à multidão, à vida comum, à vida da terra, onde ninguém nos veja. Isso é muito triste, meus irmãos. Me faz lembrar quando o professor Clóvis dizia, tirar a alegria do outro, a alegria do nosso irmão, do nosso companheiro, que começa a se encaminhar, achar que ele tem que ser perfeito. A frustração é grande e certamente que ele vai se sentir tão pequeno, tão entristecido. E muitas vezes fazemos o contrário também, né? Na verdade, sofremos, mas também fazemos com o próximo. Muitas vezes deixamos de ser complacentes, não conseguimos ser indulgentes para com os nossos irmãos que estão tentando galgar esse trabalho, galgar essa oportunidade de se tornar um seguidor de Jesus. E nós, muitas vezes, na nossa imperfeição, na nossa maldade, na nossa intolerância, fazemos com que eles desistam. E nós não lhes oferecemos o nosso concurso, a nossa palavra de otimismo, não damos estímulo e exigimos deles também perfeição. Então não nos coloquemos só como as vítimas, nós também podemos no caminho exigir perfeição de nossos amigos, de nossos companheiros na jornada que busca a melhoria, a reforma íntima, a reforma espiritual. Quando Jesus escolheu seus discípulos, lembramos aqui, estavam todos em suas primeiras esperanças também, assim como nós hoje estamos. Também eles, para com eles, não foi diferente. Temos um exemplo muito bonito no livro Boa Nova, e Humberto de Campos narra um capítulo das bem-aventuranças, que isso acontece também. Eu não vou ler, mas para que a gente lembre aqui, o capítulo Sermão do Monte, o capítulo 11, em que Jesus profere as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, nós temos um exemplo dessa desestimulação ao companheiro que está querendo ingressar, querendo começar a seguir Jesus, a mudar seus caminhos, a mudar de rumo. É no momento em que são difundidas as primeiras claridades da Boa Nova e muitos dos discípulos de Jesus são procurados por pessoas que ainda não eram discípulos de Jesus, eram pessoas do povo, mas que ouviam falar do Mestre e também queriam
ser candidatos à elevação espiritual. E nesse momento, alguns deles buscam a casa de Levi, cobrador de impostos, representante da aristocracia intelectual. E Levi, na sua confortável residência, recebe essas pessoas. E essas pessoas desejavam explicações sobre o Evangelho do Reino, de modo a poderem trabalhar. E eles queriam trabalhar com mais acerto, seguir realmente na observância dos ensinos de Jesus. E aí, Levi, de certa forma, os desanima, os entristece quando ele diz aos três, a Lisandro, a Áquila e a Pafos. Ele diz, dirigindo-se aos três, seus conhecidos pessoais, são os companheiros de que estamos falando. Falou convicto a cada um: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? E aí, meus irmãos, os interpelados entreolharam-se, cabisbaixos, humilhados, entristecidos. A palavra rude de Levi os despertara. Imaginaram: quem somos? Somos tão pequenos. Tomara-os de uma dor sem limites. E é exatamente assim que nós sofremos e que nós também fazemos ainda com os nossos irmãos que querem uma oportunidade. Porém, esses interpelados lembraram-se de que Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar a todos. E mais adiante, nós vamos observar, eu não vou ler, óbvio, tudo, mas mais adiante, após o momento em que Jesus profere o sermão da montanha, das bem-aventuranças, Levi sente-se que naquele momento ele havia sido indelicado, ele havia pecado contra os seus irmãos, não tinha entendido ainda. E aí, a partir do sermão da montanha, a partir das bem-aventuranças, de tudo que Jesus promete a todos os pequenos, a todos os aflitos, ele começa a compreender que os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus precisam dessa oportunidade. É um capítulo lindíssimo, como todos que estão no livro Boa Nova, todos. E aí, exemplo também, nós temos um momento em que João, Tiago, Tadeu, os mais novos, também no Boa Nova, no capítulo Velhos e Moços, de certa forma deixam Simão Pedro entristecido, cabisbaixo também, quando eles se dizem jovens, com um futuro promissor a trabalhar na seara do Mestre. E, de certa forma, eles excluem Simão por ser mais velho. E, ao final, numa conversa com Jesus, há um momento lindíssimo também, em que Jesus o reergue e fala dessa sequência também. Então, meus irmãos, o fruto só vai aparecer se houver a folhagenzinha terra primeiro. Então,
voltando aqui ao texto, dentro da velha ignorância que lhe é característica, essa multidão só entende o homem na animalidade, em que se compraz, ou então se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas. Foi o que nós vimos aqui. Mas esquecendo que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. E Emmanuel diz: resta então ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre, que diz, e ele repete ao final, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Podemos observar, meus irmãos, que nas últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, ele responde a Tomé a uma pergunta. Tomé lhe pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Ao que Jesus lhe responde, através da máxima que todos nós já conhecemos: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sendo Ele o Cristo, o caminho para chegarmos ao Pai, Ele nos assegura que há etapas a serem vivenciadas, propostas a serem atingidas. E isso, meus irmãos, é igual para todos nós. Estamos vendo aqui, desde a época de Jesus até os tempos atuais, é do mesmo modo. Os esforços a serem empreendidos são necessários à nossa evolução. Todos nós precisamos nos esforçar. Todos nós precisamos nos colocarmos de maneira transparente. Não tenhamos fantasia, nem o imaginário, pois nós não daremos saltos, como nós já vimos, há uma sequência natural. Não é possível, nem será possível darmos saltos. E nós não podemos nos fantasiar para Jesus, nem para Deus, porque eles nos conhecem. Somos o que somos. Somos ainda muito pequenos. Queremos estar a caminho, mas ainda muito pequeninos. E não podemos fantasiar em que estágio ainda estamos. Lembrando que primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Temos o desafio de nos colocarmos nessa trajetória, nessa sequência de crescimento gradativo, a partir desse nosso esforço, de nossas conquistas efetivamente estabelecidas. Sem o nosso esforço nós não podemos, nós não chegamos. Nós não podemos querer alçar voos altos sem a conquista dessa condição, essa condição que o Pai nos proporciona, mas que também nos mostra em que estágio estamos. Essa condição efetiva, só quando nós alcançarmos é que nós poderemos dizer que alcançamos uma condição espiritual melhor. Sem fantasiar, e o Pai conhece a nossa condição. A nossa realidade é de espíritos que vivem num mundo de expiação e de provas. Assim, só alcançaremos um mundo de regeneração porque precisamos
cumprir e respeitar o espírito de sequência da natureza. Necessário amadurecer, como nos fala Emmanuel, amadurecer primeiro. Viemos de mundos primitivos e se quisermos alcançar um mundo de regeneração, ou um mundo feliz, ou um mundo celeste ainda, nós precisamos cultivar esses nossos propósitos sublimes em busca de Jesus, em busca do nosso Mestre, mas na sequência. Não podemos pular do mundo de expiação e provas para um mundo celeste. Há uma sequência. Se viemos dos mundos primitivos, estamos no mundo de expiação e de provas e queremos alcançar um mundo de regeneração. Precisamos nos colocarmos nesse propósito. Há uma saída. Essa saída está numa recomendação que Jesus nos faz na parábola dos talentos. Ó bom e fiel servo, por teres sido fiel nas pequenas coisas, eu te darei a intendência das grandes. Olha a sequência, meus irmãos, mais uma vez. Quando dermos conta, primeiro, das pequenas coisas, aí sim poderemos pensar nas grandes. Quando pequeninos, nós precisamos do leite materno, precisamos da mão a nos conduzir, das mãos dos nossos pais, das nossas mães, a conduzir nossos passos, nosso direcionamento. Precisamos da escola, precisamos dos professores. E gradativamente vamos crescendo, amadurecendo e desenvolvendo o humano e o divino que há em cada um de nós. Pouco a pouco, nós vamos conseguindo essa nossa maturidade espiritual, construindo aos poucos, gradativamente, para que um dia consigamos até alcançarmos a angelitude em nós e, por que não, sonharmos um dia em sermos anjos. Há que ter esperança, porque é a lei da evolução, é a lei do progresso. Tudo que existe está em contínua evolução. O universo, o mundo, os seres, animados, inanimados, todos nós estamos em evolução. Por isso que há de se ter esperança, há de acreditarmos e que possamos refletir em nossas condições nesse momento. Quais são as nossas condições hoje, aqui, agora? Em que estágio nós estamos? Adormecidos ainda? Despertos? Em que momento nós nos encontramos? Que possamos refletir então nessas nossas condições, nesses nossos atos atuais, no nosso momento atual. Reflitamos, meus irmãos. É tempo de refletirmos. Estamos passando por esses momentos, esse momento da pandemia, em que não vou falar aqui de tudo que nós já sabemos, de toda a tristeza, de toda a dor, de todas as injustiças, tudo que estamos passando. E nesse momento, se nós já pensamos e já sentimos de forma madura, se já não temos mais que nos iludir com o mundo. Mas se nós ainda não nos reconhecemos num grau de maturidade tal, de entendimento, também não devemos nos frustrar. Nós não temos que nos frustrar para não retornarmos ao lodo do mundo. Podemos não estar no estágio que gostaríamos de estar, mas nós temos que aproveitar o momento de reflexão, mesmo que não estejamos num grau de maturidade como o idealizamos.
mas não retornemos ao lodo. Se caímos aqui agora, peçamos a Jesus que nos reerga e retomemos a estrada, retomemos a sequência da nossa evolução. Coloquemo-nos novamente nas mãos do Cristo, ouvindo a sua voz, essa sua voz que fala em nossas consciências, e nos subordinemos a ela, porque Ele é o caminho. Quanto mais nos aproximamos do Cristo, mais difícil cairmos nas armadilhas do mundo. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com o exemplo de Jesus, que nós tenhamos bom ânimo, nós possamos persistir, oremos, vigiemos, reflitamos, aproveitemos esse momento em que não podemos muitas vezes sair, muitos estão trabalhando, mas sabendo de todos os cuidados que precisam ser tomados. Sabemos que estamos dentro de casa, saindo muito pouco, precisando de muito pouco, na verdade, meus irmãos. Nossas roupas, nossos sapatos, nossas bolsas. Reflitamos nesse momento que nós estamos atravessando. Muitos de nós solitários em nossos lares, para refletirmos, para pensarmos. E vençamos, como Jesus venceu também o maior adversário da nossa alma, mas com Cristo nosso Salvador, com seu exemplo da manjedoura à cruz, o seu exemplo de perdão, de misericórdia para com todos nós. Que nós não caiamos na tentação novamente do mundo, de voltar ao lodo. E que, como Jesus venceu o mundo, nós também possamos vencer. Esquecer do que já fomos. Não devemos esquecer, mas também não devemos guardar o que fomos de negativo, porque assim nós não avançamos, nós não crescemos. Nós somos sim somos aquela ervazinha tenra, mas já fomos a semente que estivemos debaixo da terra, escondida. E ao sermos uma erva tenra, nós já recebemos a luz, o sol, a luz do grande agricultor, que é Deus. E se já somos essa ervazinha tenra, não desanimemos. Que nós possamos vencer também o mundo, fugindo de todas as tentações que possam nos fazer cair. Que não desistamos, que vençamos também o maior adversário da nossa alma. Que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça o ânimo, que nós possamos obedecer essa sequência da sua natureza, da natureza divina. Que possamos crescer com Ele, com o seu exemplo, que possamos nos transformar, nos reformar, intimamente, individualmente e coletivamente, por um mundo melhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, estes momentos aqui em que podemos ouvir o Evangelho do Teu Filho Jesus, a nos ensinar o caminho para o crescimento espiritual, o convite
para que sejamos discípulos seus, para que aspiremos, para que desejemos, mesmo que ainda sejamos tão pequenos, essa erva tenra, mas que nós possamos receber a luz, o seu amor, Senhor. Que possamos receber essa luz, o teu evangelho, os teus exemplos, que possamos ter bom ânimo, nos reformarmos, que possamos vencer as tentações que o mundo nos oferece, as aflições, as agruras da vida, as decepções, e que não desanimemos com o nosso companheiro, que muitas vezes a caminho quer de nós a perfeição. Saibamos a nossa condição, reconheçamos a nossa condição e sigamos com Jesus. Vençamos o mundo com Ele. Que Ele nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça. Em Teu santo nome, Senhor, em nome da nossa Mãe Santíssima, em nome dos nossos benfeitores, da nossa casa, nós damos por encerrada a nossa reflexão desta tarde. Pedimos que fiques conosco, que nos guarde, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos.